E aí, tudo bem contigo? Damos início hoje ao nosso novo projeto, Connected Students Aulas Complementares, um novo lugar para você se preparar para os maiores vestibulares do Brasil. Eu sou Victor Belmonte, professor de matemática, e sua primeira aula será comigo. O primeiro assunto a ser tratado será a teoria dos conjuntos. Vamos iniciar nossa aula com noções básicas sobre conjuntos, deixando claras as noções de conjuntos, elementos e relação de pertinência entre um conjunto e um elemento. Depois falaremos sobre a descrição de um conjunto. Um conjunto pode ser descrito através da citação dos elementos ou de uma propriedade. Ainda vamos falar sobre as noções fundamentais sobre conjuntos: conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. E para finalizar, alguns exercícios para fixação do conteúdo. Então bora lá. Noções de conjuntos. É chamado noção de conjuntos, pois não conseguimos definir o que é um conjunto ou o que é um elemento. Com isso, é suficiente que se crie apenas uma noção. Primeiramente, conjunto. Um conjunto é um agrupamento de elementos com características comuns. Esses conjuntos poderão ser representados de duas maneiras. A primeira delas é com a letra maiúscula do nosso alfabeto indicando um conjunto que estará representado entre chaves e separados por vírgula ou pelo ponto e vírgula. Eu tenho preferência pelo ponto e vírgula, pois facilita quando se trabalha com números decimais. A outra forma é pelo diagrama de Venn, onde todos os elementos do conjunto estão dentro de uma linha fechada e não entrelaçada, ou seja, não vai fazer um 8. Já os elementos são cada um dos itens dentro de um conjunto. Vamos agora representar o conjunto dos 5 primeiros números inteiros, exceto o zero. A gente sabe que esses números são 1, 2, 3, 4 e 5. Então representaremos por A igual a abre as chaves 1, 2, 3, 4 e 5, separados por ponto e vírgula, e fecha as chaves. Essa é a primeira maneira. No diagrama de Venn, basta fazer uma linha fechada com os elementos. Os elementos são os mesmos, cada um representado por um ponto dentro do diagrama. Já a relação de pertinência entre um elemento e um conjunto diz se um elemento pertence ou não a um conjunto. É bem simples. Se um elemento está dentro de um conjunto, significa que ele pertence a este conjunto. Caso o elemento não esteja dentro do conjunto, dizemos que ele não pertence ao conjunto. No mesmo exemplo do slide anterior, no conjunto A 1, 2, 3, 4 e 5, temos as seguintes relações: 1 pertence a A e 5 pertence a A, pois ambos estão dentro do conjunto A. Já o 0 e o 6 não pertencem ao conjunto A, pois não fazem parte do conjunto. Vamos falar agora da descrição de um conjunto. Um conjunto pode ser descrito de duas formas: pela citação de seus elementos ou então por uma propriedade. Quando a descrição de um conjunto é feita através da citação de seus elementos, o enunciado irá determinar por quais elementos o conjunto será composto. Fica mais simples quando exemplificamos, então vamos para o primeiro exemplo. E é o conjunto dos estados que compõem a região centro-oeste do Brasil. Quais são esses estados? Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Agora basta representar das duas formas que aprendemos. Entre chaves ele fica da seguinte maneira: E é igual a GO, MT, MS e DF. Lógico que entre chaves. Coloquei apenas as siglas para representar. O mesmo vale para o diagrama de Venn. Não podemos esquecer de dizer qual é o conjunto, indicando com qualquer letra, desde que ela seja maiúscula. O segundo exemplo diz que R é o conjunto dos algarismos romanos. Os algarismos romanos são I, V, X, L, C, D e M, que representam 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, respectivamente. Representamos esse conjunto da mesma forma. Entre chaves, ele ficará R igual a I, V, X, L, C, D e M, e o diagrama de Venn vem com os mesmos elementos. Um último exemplo é o conjunto M, que constitui nos meses do ano que possuem 31 dias, que são janeiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro. A representação deles será da seguinte maneira:
Assim, com chaves, entre chaves, e com o diagrama de Venn, com cada um dos elementos sendo representado por um ponto. Um conjunto também pode ser descrito por uma propriedade matemática. Também é bem simples, mas deve-se prestar atenção aos símbolos para que não haja nenhum equívoco. O primeiro exemplo diz que o conjunto A é igual a x, tal que x é divisor inteiro de 7. Como 7 é um número primo, ele será divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O mesmo vale para os opostos desses números, menos 1 e menos 7. Portanto, a representação será A igual a menos 7, menos 1, 1 e 7. O mesmo valendo para o diagrama de Venn, como podemos perceber, adicionando elemento por elemento. No outro exemplo, o conjunto B é igual a x pertencente aos inteiros, tal que x seja maior do que 1 e menor do que 5. Então, os elementos do conjunto serão 2, 3 e 4, o que pode ser representado por B igual a 2, 3 e 4 e pelo diagrama de Venn. Lembrando que sempre devemos determinar qual o conjunto por uma letra maiúscula. Agora vamos para o último tópico da aula de hoje: noções fundamentais de conjunto. São noções que são essenciais para a compreensão do conteúdo e podem ajudar na resolução de algumas questões. Vamos começar com conjunto unitário. Chama-se de conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Vamos ao primeiro exemplo. A é igual a x pertencente aos inteiros, tal que x é maior do que 1 e menor do que 3. O único número que satisfaz essa condição é o número 2. Assim, representamos por A igual a 2, ou então pelo diagrama de Venn da seguinte maneira. Exemplo 2. B é igual aos divisores de 1. Pelo conceito de divisor, nos referimos aos números capazes de dividir a outros em partes iguais, resultando em um número natural. Portanto, o único divisor de 1 é o próprio 1. Com isso, temos que B é igual a 1, que também pode ser representado pelo seguinte diagrama. Já um conjunto vazio consiste em um conjunto que não possui nenhum elemento. Ele pode ser representado por duas chaves, sem nenhum elemento entre elas, e também por esse símbolo, que alude a um zero com o risco no meio. Importante: nunca coloque os dois símbolos, pois dessa forma teremos um conjunto dentro de outro, o que caracteriza um subconjunto, que veremos na próxima aula. Exemplo 3. Temos que C é igual a x, tal que x é diferente de x. Não há nenhum elemento que satisfaça essas condições, sendo assim um conjunto vazio. Conjunto vazio pode ser representado também pelo diagrama, desde que no diagrama não possua nenhum elemento. Exemplo 4. D é igual a x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Para o número ser múltiplo de 2, é necessário ele ser par, assim não existindo nenhum elemento, caracterizando o conjunto vazio, que pode ser representado das seguintes formas. Conjunto universo. O conjunto universo é formado por todos os elementos considerados no estudo de determinado problema. O conjunto universo geralmente vai ser representado pelas letras U ou V, sendo a letra U mais usual. Por exemplo, se trabalharmos na condição de x pertencente aos reais, o conjunto universo será o campo dos reais. Da mesma forma que se x pertencente aos inteiros, o conjunto universo será o campo dos inteiros. No exemplo, temos que U é igual aos naturais e que A é ímpar e menor do que 9, o que faz com que A seja igual a 1, 3, 5 e 7. Podemos representar esses conjuntos da seguinte maneira: o conjunto A, que está dentro do conjunto universo. Agora, vamos fazer alguns exercícios para ver se o conteúdo ficou claro. Exercício 1. Dê os elementos dos seguintes conjuntos: A é igual a x, tal que x é a letra da palavra matemática.
B é igual a X, tal que X é cor da bandeira brasileira. Agora dê uma pausa no vídeo, resolva a questão e volte depois para conferir as respostas. A palavra matemática tem 6 letras distintas: M, A, T, E, I, C, sendo elas o conjunto A. Já o conjunto B são as cores da bandeira do Brasil. Vamos representar no diagrama de Venn: verde, amarelo, branco e azul. O segundo exercício pede para descrever por meio de uma propriedade os seguintes conjuntos: A é igual a 0, 2, 4, 6, 8 reticências. B é igual a 2, 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13 e reticências, que significa que continua. Novamente, dá uma pausa no vídeo, resolva os exercícios e depois volte para conferir as respostas. O conjunto A consiste em x pertencente aos naturais, tal que x é par. Já o conjunto B, há a repetição de alguns elementos, o que não vai interferir para a gente. O conjunto B consiste em x. Essa foi nossa primeira aula. Diga nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida. Estamos sempre abertos a sugestões. Nossa próxima aula será na quarta-feira seguinte, às 10 horas da manhã. Será abordado subconjuntos, inclusão de conjuntos e conjuntos das partes. Até a próxima aula e um grande abraço.